Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Se inscreva aí no canal, pessoal. Deixe seu like. Se você gostar desse vídeo aí, ó. Mais um videozinho pra você. A gente tá fazendo aqui tirando quiabo, pessoal. Olha só. Estamos tirando quiabo. E vamos também, pessoal, tirar andu. Está tendo muito andu aqui. Está muito maduro os andu. Bom de tirar. Aí, para não secar, hoje eu vou tirar pra gente fazer um baião de dois. Pra gente almoçar aqui na roça, viu? Vamos lá? Vem junto comigo.